Três Corações. Pronto. Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite, Gladys. Boa noite, todo mundo. Gente, é uma grande alegria, né, a BMA do Rio de Janeiro, hoje receber Luiz Henrique Santana, né, que é um educador Waldorf, aconselhador biográfico também, membro da diretoria da ABAB, aqui com a gente para falar sobre o olhar da criança a partir da antroposofia. Essas palestras, né, que a gente está fazendo mensalmente tem como função assim, divulgar a antroposofia, tornar mais conhecida. Então, se vocês tiverem pessoas que queiram assistir, que gostem do tema, ou tenham qualquer interesse, podem divulgar também, tá? Vão ter outras, não é só essa, não. Tá bom? Luiz Henrique, com você a palavra, e muito obrigada por ter aceito o convite, tá? Por estar aqui hoje com a gente. Eu que agradeço. E para mim é sempre uma grande honra e uma responsabilidade falar sobre a criança desde esse ponto de vista da antroposofia, né? Que foi uma coisa que foi um divisor de águas na minha vida. Logo quando minha filha nasceu, eu tinha uma série de perguntas que as pessoas não conseguiam me responder de uma maneira que me trouxesse um contentamento, uma paz interior, vamos dizer assim. E através da antroposofia, essas respostas foram chegando para mim de uma maneira que fizeram completamente sentido. E a partir disso, a minha vida também foi se transformando, né? Com essa nova visão que eu tive a respeito das crianças e do ser humano. Então, para quem não conhece, nunca ouviu falar, eu vou dar uma pincelada sobre o que é antroposofia. O próprio nome já diz muita coisa, né? Que é a junção de dois radicais gregos, o anthropos, que é o homem, e o sofia, que é o conhecimento. Então, de uma maneira assim bem básica, a gente pode falar que é o conhecimento a respeito do homem, do ser humano. E, na verdade, a gente pode chamar a antroposofia de uma cosmovisão, de uma maneira de enxergar o mundo, de uma maneira de compreender o ser humano. E quem trouxe essa cosmovisão para a humanidade foi um educador, filósofo, entre outras coisas, chamado Rudolf Steiner. Rudolf Steiner atuou principalmente na Europa, na região do centro da Europa, Alemanha, Áustria, mas também França, Inglaterra, enfim, o conhecimento dele abrangeu o mundo inteiro, mas ele começou por ali. Se ele nascesse hoje, ele teria nascido na Croácia, né? O pessoal fala que ele é alemão, mas a atuação dele foi bem ali no centro. E ele era para mim, eu gosto de olhar ele como um gênio. E como todo gênio, ele consegue enxergar um pouco mais longe em favor de toda a humanidade. Do mesmo jeito que Mozart foi um gênio, Beethoven, Einstein, Rudolf Steiner colocou essa genialidade dele a favor da humanidade e trouxe esse conhecimento sobre o ser humano que ele chamou de antroposofia. E uma das missões da vida do Rudolf Steiner, se não a principal, foi construir uma nova ponte entre a ciência e a espiritualidade. E a espiritualidade, de uma certa maneira, ele tinha muita intimidade com ele desde cedo. E a ciência também, porque o pai dele trabalhava na rede ferroviária e queria que o Steiner fosse engenheiro da rede. Então, ele encaminhou a educação do Rudolf Steiner para as exatas. Então, ele tinha um pensamento científico muito preciso. E ele aliou isso com essa intimidade que ele tinha com o mundo espiritual. E a grande pergunta que ele conviveu foi como que eu vou ligar essas duas coisas diante desse abismo
que foi se erguendo para a humanidade logo alguns séculos antes dele. Porque há muitos séculos antes dele não existia abismo, né? A ciência e a espiritualidade sempre foram uma coisa só. Até Kepler ainda tinha alguma certa intimidade entre ciência e espiritualidade, né? Kepler foi um astrônomo e um astrólogo ao mesmo tempo, sem sair de uma nem entrar de outra. Então, Rudolf Steiner encontrou esse caminho quando ele começou a estudar a obra científica de Goethe. E ele começou a trazer isso para a humanidade, e à medida que ele começou a falar isso para a humanidade, o caminho ele foi construindo o seu próprio caminho. Então, vamos dizer que ele começou falando isso de uma maneira bem teórica, para a sociedade teosófica. Logo depois que antes disso, ele tentou, através da filosofia, ele fez uma bonita carreira como filósofo, escreveu a obra básica dele, que ele fala que toda a antroposofia está ali, chama-se A Filosofia da Liberdade. E depois disso ele encontrou nos teósofos um público que estava disposto a escutar as verdades a partir das pesquisas espirituais dele. Mas ele não parou na teoria. Ele começou a ir da teoria para a arte. Então, dentro da teosofia, ele já começou a inserir um elemento artístico muito forte. Mas desde o começo ele falava que a espiritualidade tem que ser colocada na prática. Então, desde muito cedo, ele começou a falar, por exemplo, da necessidade de uma educação baseada nesse conhecimento da ciência espiritual. E ele deu diretrizes para isso. Só que o Steiner era muito cuidadoso. Ele não tentava impor suas ideias ao mundo. Então, ele sempre esperava que as pessoas chegassem com a pergunta até ele, com a necessidade até ele. Isso demorou um pouco mais, mas é uma das características que eu mais admiro, é que ele não é um filósofo ou um místico puramente teórico. Muito pelo contrário. Todas as pessoas que perguntaram para ele, Dr. Steiner, como que essa antroposofia pode ser colocada na prática, ele deu diretrizes e, se não, trabalhou junto com essas pessoas para colocar a antroposofia na prática. Então, hoje, você vai numa farmácia e encontra os remédios da Veleda, da Vala, a gente tem ali a antroposofia colocada na prática. Quando você coloca o seu filho numa escola Waldorf, nós temos ali a antroposofia colocada na educação. A gente tem uma arquitetura que também tem por base os conhecimentos da antroposofia. A gente tem uma medicina que é ampliada pelos conhecimentos da antroposofia. Então, em praticamente todos os ramos do conhecimento humano, onde as pessoas pediram para Rudolf Steiner orientar como que essa antroposofia, como que essa visão de mundo podia ser aplicada na prática, a gente tem. Então, se a gente vai no supermercado hoje, compra um alimento que tem um selinho lá escrito IBD, Instituto Brasileiro de Biodinâmica, a gente tem antroposofia por trás dessa visão de agricultura, por detrás dessa certificação. Muitas coisas que a antroposofia trouxe não foram invenções de Rudolf Steiner. Muitas coisas eram conhecimento já da humanidade, algumas já esquecidas, outras que estavam meio atrapalhadas. E Rudolf Steiner trouxe isso com uma precisão mais adequada para os dias de hoje, de uma maneira mais científica, mais lógica para a humanidade contemporânea, vamos dizer assim. E um desses conhecimentos que ele resgatou foi o conhecimento de que o ser humano ele é constituído de corpo, alma e espírito. Isso também era um legado da humanidade que, em determinado momento, ali pelo ano 800, a Igreja Católica resolveu dogmatizar e tirou a parte espiritual do ser humano, deixando o ser humano só como tendo um corpo e uma alma, sendo que parte dessa alma é espiritualizada. Mas o Rudolf Steiner resgatou esse conceito do ser humano trimembrado com um corpo, uma alma e um espírito. E esse é um dos conceitos básicos para a gente poder compreender a criança, o ser humano e a educação.
Então, antes de começar a falar da criança, da educação, é importante a gente trazer esse conceito de corpo, alma e espírito, e trazer ele ainda que de forma básica, de uma maneira mais clara. O corpo é o nosso veículo de atuação na Terra. Então, basicamente, eu estou olhando vocês aí na telinha, estou vendo o corpo de vocês, né? Vocês estão olhando, estão vendo o meu, é a maneira como eu atuo. Mas esse corpo é permeado de uma alma e de um espírito. O espírito é aquilo que traz a nossa individualidade. Então, às vezes, a gente tem, por exemplo, os gêmeos, irmãos gêmeos, que têm o corpo praticamente idêntico. Mãe e pai, às vezes, têm dificuldade para saber quem que é quem, mas cada um abriga dentro daquele corpinho que é muito parecido, uma individualidade que é um universo completamente à parte. É uma coisa única que existe em todo o universo. Então, o que traz para a gente essa individualidade é a nossa centelha espiritual, que a gente também pode chamar como nosso eu, a nossa individualidade. Esse é o nosso cerne espiritual. E entre esse cerne espiritual, esse eu e o nosso corpo, a gente tem um mediador, que é a alma. Então, a alma, ora ela está dialogando com o corpo, ora ela está dialogando com o espírito. E a gente, de uma maneira também básica, a gente pode começar a observar a própria alma através das 3 capacidades básicas da alma. Então, pensamento, sentimento e ação. Então, se eu quero saber como que é a alma do Luiz Henrique, eu tenho que ver como que o Luiz Henrique pensa, como o Luiz Henrique sente e como o Luiz Henrique atua no mundo. Se eu quero conhecer um pouco mais da alma da Heloísa, eu tenho que ver como a Heloísa pensa, como a Heloísa sente, como ela atua no mundo. E a gente vê que essa alma, ora está voltada para as necessidades corpóreas, ora está voltada para a minha individualidade. E quanto mais nova é a criança, mais essa alma está agarradinha no corpo. Mais o pensar, o sentir e o agir da criança estão bem ligados a esse corpo físico. Então, por exemplo, as necessidades físicas da criança não são facilmente ignoradas por ela. Você tem uma criança de 2 anos e está viajando, ela fala, papai, quero fazer esse xixi, você para o carro o mais rápido possível, você sabe que pensamento, sentimento e ação daquela criança estão muito a serviço do corpo, ela não consegue segurar o xixi ainda por muito tempo. Isso vai acontecendo ao longo da biografia dela. Então, até os 21 anos, essa individualidade vai se apossando dessa corporalidade de uma maneira indireta, usando pensar e o sentir e o querer anímicos para poder fazer esse trabalho. Aos 21 anos, teoricamente, esse processo encarnatório, que eu estou chamando aqui desse corpo ser apossado, vamos dizer assim, pela nossa individualidade, teoricamente estaria completo. Ele pode ser um processo bem feito ou mal feito. E aí, esse nosso eu pode ter ainda um tempo para começar a trabalhar as questões anímicas, né? As questões de pensamento, sentimento e ação de uma maneira cada vez mais individualizadas. Então, entre esse trabalho de ligação de alma e espírito, alma e corpo, dos 21 em diante, isso vai ser um processo bem individualizado. Então, por exemplo, a gente tem pessoas que, mesmo depois dos 21 anos, pensamento, sentimento e ação vivem voltados para a satisfação dos desejos do corpo físico, né? São pessoas que pensam na vida como satisfazer necessidades do corpo, comer, beber, descansar, desfrutar as coisas. Então, pensamento, sentimento e ação estão voltadas para isso. E tem pessoas que não. Tem pessoas que pensamento, sentimento e ação estão voltadas para ideais que esse nosso eu traz. Um exemplo que eu sempre cito, é o exemplo do Mahatma Gandhi, que depois dele fazer a independência da Índia, os hindus e os muçulmanos começaram a brigar entre si. Gandhi ficou muito comovido com aquilo
e pensou, o que que eu posso fazer? Eu vou fazer jejum. Então, Gandhi começou um jejum e não adiantava o corpo dele pedir por alimento, porque a alma dele, pensar, sentir e agir, estavam mais a serviço daquela individualidade grandiosa de Gandhi. Então, entre um Mahatma Gandhi e uma pessoa que vive meramente para satisfazer as necessidades corpóreas, a gente tem todo tipo de relação corpo, alma e espírito. Então, cada um vai fazendo a sua. Então, isso vai se transformando ao longo da vida. Como eu disse, quando a criança é bem pequena, essas necessidades anímicas ainda estão bem agarradinhas no corpo. Mas, apesar dessa individualidade estar começando o processo encarnatório, a gente tem que entender que a criança não chega do nada. Ela não começa do nada. Toda criança já traz em si capacidades, talentos, desafios e traz um propósito de vida. E aí, quem tem filho pequeno, então quem dá uma olhada hoje na internet, é bacana, que dá para a gente ver demais. Como é que crianças tão pequenas já mostram talentos, já mostram capacidades impressionantes, né? Principalmente, que eu costumo ver crianças músicos, 3 anos, 4 anos. E o mais impressionante é assim, que além deles tocarem muito bem, a expressão deles, de quem toca, não é uma expressão de criança. É uma expressão de uma individualidade que está fazendo algo ali, que talvez se eu começasse a tentar estudar hoje, tocar piano igual um menininho de 4 anos, eu vou passar o resto da minha vida estudando e não vou tocar igual ele. Então, da onde veio o talento desse menino? De onde veio a capacidade desse menino? E a gente também tem os desafios, né? Desafios de alguém que nasce em determinado ambiente, uma pessoa que nasce aí no Rio de Janeiro, que acorda e pode ter a possibilidade de olhar para esse mar todo e saber que a vista começa aqui e só acaba lá no litoral da África, né? Que horizonte mais amplo. Uma pessoa que nasce aqui em Minas, talvez no meio de um vale, que o dia começa às 10 horas da manhã e termina às 4 da tarde, porque está no meio de montanhas, né? Então, qual será a diferença de uma pessoa que nasce simplesmente por ter nascido nesse lugar, né? Simplesmente por ter nascido em determinada condição de vida, determinado acesso a estudo? Então, como que é isso? Como que isso pode fazer algum tipo de sentido? Será que é um grande jogo de acaso? Ou será que a gente pode pensar numa sabedoria oculta que está por detrás da nossa vida? E a gente não precisa acreditar em nada disso, Steiner não pede para a gente acreditar em nada disso, mas ele pede para a gente fazer o seguinte, tomar algumas ideias sem preconceito e ver se elas fazem sentido. Então, quando a gente começa a olhar com um pouco de seriedade para a nossa biografia, para a nossa vida, a gente começa a perceber que os encontros, as situações que a gente passa, não são um mero acaso. A gente começa a criar essa convicção íntima de que existe um fio condutor da minha vida. Isso a gente pode chamar de destino, ou se a gente quiser usar uma terminologia mais oriental, a gente pode chamar isso de karma, né? Por que que entre todas essas pessoas no mundo eu encontrei justo com essas? Por que que eu encontrei tal pessoa com 12? Por que que eu tive tal professor com 9? Por que que minha esposa e meu marido, eu tive que dar essa volta inteira para encontrar com ela tal dia, justamente naquele momento? Então a gente vê que tem uma sabedoria por detrás disso. Então Steiner diz que dois conceitos essenciais para essa nossa época que a gente deveria, no mínimo, considerar, refletir sobre com seriedade, são os conceitos de reencarnação e de karma. E, novamente, eu volto a repetir, a gente não precisa acreditar nisso como uma fé cega, mas a gente pode tomar essas ideias e ver se elas fazem sentido na nossa vida ou não. E, para mim, o karma, ele traz
ao invés desse conceito que às vezes a gente tem ingênuo e negativo, né, de que ele só traz sofrimento para a nossa vida, para mim o karma é uma questão de responsabilidade, ele traz uma grande responsabilidade para a minha vida. Responsabilidade de saber que cada ato, cada pensamento, cada sentimento, cada ação minha no mundo, eu sou responsável por ela. Ela vai gerar uma consequência. Eu estou plantando uma semente e o fruto eu vou colher daqui a pouco. É só eu começar a ficar atento para isso. E quando a gente começa a estudar a biografia, novamente, a gente consegue ver muita coisa que a gente planta nessa vida, a gente colhe nessa vida mesmo. E isso não é menos karma do que a gente recebe quando a gente começa a vida. Então, de maneira que eu aprendi a me relacionar na primeira infância. E aí, de repente, eu vejo que, de repente, meus pais não tiveram um relacionamento assim 100% harmonioso, né? Então, eu aprendi com eles. Será que eu consigo transformar isso? Será que eu consigo plantar um relacionamento mais harmonioso? Se eu consigo começar a plantar um relacionamento mais harmonioso, eu vou colher os frutos desse relacionamento. E eu não vou estar simplesmente repetindo um padrão que eu aprendi quando eu era criança. Então, essa é uma maneira da gente enxergar como que as nossas ações, nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles têm a sua consequência numa mesma vida. E daí a gente pode ver nas crianças, de repente, se a gente tem um filho, ou se a gente pode observar uma criança pequena, pode começar a se perguntar, né? O que que ela está trazendo como talentos, como capacidades e como desafios também. Porque tem crianças que já chegam mostrando logo para a gente quais são os desafios dela. E aí, uma coisa que eu falei na chamada, quando a gente olha a criança como um pequeno adulto, como um mini adulto, e acha que a gente pode conversar com ela e educar essa criança da mesma maneira que eu estou falando com vocês aqui agora, que são adultos, na verdade, isso não fornece as bases corretas nem para o entendimento e nem para a educação da criança, né? Só quando a gente começa a conhecer o homem em profundidade, conhecer o ser humano, conhecer a biografia, é que a gente pode começar a ter algumas bases e parâmetros mais seguros para a gente olhar para a criança com mais clareza e para a gente começar a ter ideias de como, nesta fase, eu poderia ser um educador mais preciso para essa criança, né? O jeito que eu educo uma criança de 3, de 4, 5, de 9, ele não pode ser o mesmo. O jeito que eu converso com uma criança de 3, 5, 9, 15, não pode ser o mesmo. E eu trabalho com crianças, trabalho com educação, e eu vejo que muitas vezes a coisa é invertida. Eu vou dar um exemplo engraçado para vocês, que às vezes eu vejo pais, mães conversando com a criança de 4 anos, 5 anos, argumentando como se fosse um adulto. Tipo, nossa, meu filho, esse brinquedo é importante a gente compartilhar os brinquedos com os coleguinhas, porque quando a gente compartilha, ele também tem o direito de brincar, né? A gente não pode ser egoísta, não pode querer o brinquedo só para a gente, porque é bom quando a gente compartilha com as outras pessoas. Então, esse discurso para uma criança de 4 anos não faz o menor sentido. E, ao contrário, às vezes ele está com um adolescente de 14, 15, e ele está falando para o adolescente, você não vai usar isso porque eu não quero. Você vai na aula porque eu estou mandando. Não aguento mais você. Isso também não é uma coisa que vai cair muito bem para aquele adolescente. O adolescente vai aceitar muito mais, ele está muito mais aberto a uma argumentação. E com o adolescente você pode argumentar. Poxa, você quer fazer uma tatuagem hoje, com 14 anos? Tudo bem. O que você gostava com 7 anos? Ah, gostava do Pikachu. Imagina se você fizesse uma tatuagem do Pikachu hoje com 14 anos, como é que o pessoal ia olhar isso? Será que seu gosto não pode mudar? Será que essa frase que você está querendo tatuar hoje vai fazer sentido daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos? Será que não pode mudar o seu jeito de ver o mundo? E aí você começa a argumentar com esse jovem, com esse adolescente, porque a educação dele, a maturidade dele, já admite a argumentação.
Diferente de uma criança de 3, 4 anos. Você não precisa argumentar com ela. Você pode simplesmente conduzir ela para onde você quer e distrair ela com outra coisa se aquilo não for adequado. Então, basicamente, em relação à criança pequena, a gente tem, talvez não de uma maneira tão clara, mas vigora no mundo, vibra assim, quando a gente pensa alguma coisa sobre educação, duas teorias. Uma falando que a criança é uma tábula rasa. Isso vem lá do iluminismo de John Locke, que fala assim, a criança é uma tábula rasa, o que eu escrever nela está escrito. Ou seja, o ser humano é moldado pelo meio, né? Se ele nasceu em tal meio, ele vai ser isso. Se ele nasceu em tal meio, ele vai ser aquilo. Ele é condicionado pelo meio. E uma outra teoria fala, não, isso tudo vem da hereditariedade. Então, o que está no meu gene, o que está no meu sangue já está inscrito ali. Meu destino já vem prontinho na minha hereditariedade. E a antroposofia vem falar para a gente que tanto uma quanto a outra teoria tem a sua validade, mas a gente tem que colocar isso em perspectiva, ainda tem que considerar uma terceira via, que é essa individualidade. Essa individualidade que não começa com o nascimento e nem termina com a morte. Essa individualidade que traz talentos, que traz capacidades e que traz desafios. Essa individualidade que faz dois gêmeos nascidos na favela, um passar em medicina e o outro trabalhar como traficante de droga de banca. Dois gêmeos, mesma família, mesmo pai, mesma mãe, mesmo meio, mesma escola, um vira uma outra coisa, uma vira outra, uma coisa e o outro vira outra. Né? Dois corpos físicos parecidíssimos. O que explica isso? Né? Então, a gente tem que considerar esses três pontos de vista. Tem que considerar o meio, sim. Tem que considerar a hereditariedade, sim. E tem que considerar a individualidade. E o Dr. Steiner traz para a gente que a hereditariedade, a gente tem que considerar ela principalmente até os 7 anos de idade. Que até os 7 anos de idade, toda criança tem a possibilidade de se livrar completamente de todos os padrões hereditários. E o que segue vigorando na criança após os 7 anos de idade não é mais a hereditariedade, mas é a cópia que ela mesma fez da hereditariedade, o que é uma coisa meio difícil de entender, né? Então, teoricamente, o que deveria vigorar nela como hereditariedade terminaria aos 7 anos. Mas, como ela continua replicando aquele padrão hereditário dela, ela não teve força nem oportunidade para quebrar isso, a hereditariedade segue valendo para ela em alguns pontos, em outros não. Né? E a teoria do meio também tem a sua força até, vamos dizer, aos 21 anos. Aos 14 a gente já começa a ficar um pouco livre disso, mas a partir dos 21, a nossa individualidade tem condição de pegar tudo aquilo que o meio colocou na nossa mochilinha e começar a trabalhar em cima disso. Então, como eu sou mineiro aqui, eu sou bem do campo, eu gosto de usar uma metáfora do campo. Então, se você nasceu e está lá numa fazenda, que seu pai e sua mãe só sabem plantar giló, sua família só sabe plantar giló, a escola que você vai só vai plantar giló e a cidade que você mora só sabe plantar giló. Quando você chega com 21 anos, você só tem giló na sua terra, você não aguenta mais aquilo. A partir dos 21 anos, mesmo com aquela gilosada toda plantada, você tem a possibilidade de, por sua própria iniciativa, abrir um espacinho para um canteiro de couve, para plantar um tomate, para plantar uma alface, para plantar até uma mangueira. A mangueira vai demorar mais para produzir. Você vai colher os frutos dela lá com 42, lá com 56, mas você já pode começar a plantar ela a partir dos 21. Então, espero que faça sentido para vocês essas três perspectivas da hereditariedade, do meio e dessa força da nossa individualidade, né? Que chega exatamente aos 21 anos. Então, antes dos 21 anos, esse jovem, essa criança, ela é mais vulnerável. Por isso, tem uma frase do Steiner que sempre, quando eu vou conversar com os educadores, eu levo uma frase, não, um pensamento, e ele fala assim que nosso verdadeiro papel como educadores é o de remover dificuldades.
que cada criança traz das regiões espirituais algo de novo para o mundo. E a nossa tarefa, como educadores, a remoção de obstáculos físicos e psíquicos do seu caminho, de forma a permitir que o seu espírito entre na vida em total liberdade. E o que eu tenho falado bastante é que a minha geração, as gerações passadas criaram problemas para o mundo e que a minha própria geração não encontra soluções para isso. As soluções estão vindo nessa geração das crianças agora. Então, essas crianças estão trazendo dentro delas, desde o mundo espiritual, soluções para o futuro. Soluções que nós não temos condição de pensar, porque são informações que nós não temos. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que deixar que permitir que essas crianças, ao longo da biografia delas, acessem essa informação que está dentro delas, mas que às vezes não são acessadas. Às vezes, ao invés de facilitar o caminho das crianças, a gente bota um monte de obstáculo para deixar mais difícil ainda essa criança realizar o propósito dela. Então, imagina um músico que não tem... Ele veio para criar uma nova música que vai gerar uma certa harmonia quando essa música for tocada, e ele nasce e ele não consegue ter contato com os instrumentos que ele precisa para desenvolver a música dele. Ou então ele nasce numa cultura em que ele vai escutar no fone de ouvido e tanta música e tão alta que com 20 e poucos anos ele já vai estar surdo, né? Vai ser prejudicado. Ou então a informação musical que ele teria que receber, ele não recebe, e só vai escutar funk sertanejo universitário, não vai poder acessar aquilo que ele tinha que acessar. Então, é interessante a gente começar a pensar em como eu posso colocar ou remover obstáculos da vida dessas crianças que estão chegando aí perto de mim. A gente volta nisso depois. Agora eu vou continuar falando da criança do ponto de vista da antroposofia. Steiner fala que quando a gente nasce, a gente vê mesmo com esses olhos físicos um nascimento só, quando a criança sai da barriga da mãe. Mas, na verdade, até os 21 anos, a gente passa por 3 nascimentos. O primeiro é o físico, que está liberado o corpo físico. Mas esse corpo físico é uma consequência de um outro corpo, que na verdade não é um corpo, mas é um campo de energia que a gente tem, que molda e que esculpe e que mantém a matéria física agregada em mim de uma determinada maneira. Se eu expliquei difícil demais, vamos tentar simplificar isso. Quando eu morro, essa energia que me dá a vida, que mantém o meu corpo configurado, ela some. E aí o que é cálcio em mim volta para a matéria, vira o cálcio geral. O que é fósforo, o que é carbono, tudo isso volta. Isso a gente chama isso de decomposição. Então, por que o Luiz Henrique não decompõe agora, falando com vocês em vida? Porque eu tenho um campo de energia em volta de mim que constantemente está reagrupando essa matéria e está colocando ela nessa configuração que vocês estão vendo. À medida que eu vou envelhecendo, essas minhas forças, esse meu campo de energia, de uma certa maneira, vai ligando menos para o físico. Por isso que eu envelheço. Se ele mantivesse a pleno vapor sempre, eu não ia envelhecer nem ia morrer. Igual uma árvore que dura séculos, 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 e ela morre por circunstâncias mais externas, vamos dizer assim. Ela tem muita vitalidade. Só que essa força vital que eu tenho, ela é sempre polar à minha força de consciência. Então, quanto mais vitalidade eu tenho, menos consciência eu tenho. Então, você pega, voltando na árvore, muita vitalidade. Eu pego um raminho de árvore, eu corto, eu planto, nasce uma árvore nova dali. Pouquíssima consciência. Se você pega uma lagartixa, a coisa já vai ser diferente. A lagartixa também tem muita vitalidade. Você corta o rabo dela, cresce outro. Olha que vitalidade gigantesca. Ela tem mais consciência que uma árvore, mas muito menos consciência do que eu.
Você pega uma criança pequena tem muita vitalidade. Uma criança pequena, ela dobra de peso em 3 meses. Imagina eu com 75 para virar 150 quilos em 3 meses. Que esforço absurdo que eu não teria que fazer. A criança faz isso assim, ó, muita vitalidade, pouca consciência. E à medida que a gente vai envelhecendo, essa nossa vitalidade vai virando combustível da nossa consciência, tá? E aí, quanto mais velho eu fico, mais consciência eu tenho. Por isso que a gente fala, tem até a música, se eu soubesse se eu soubesse antes o que sei agora, papapá, papapá. Então é isso, né? Agora que eu tenho a consciência, eu não tenho mais aquela vitalidade que eu tinha quando eu tinha 20 anos. É lógico, uma coisa é incompatível com a outra, porque quanto mais vitalidade, menos consciência. Uma é o alimento para a outra. Então, essa energia que o Steiner chama de corpo etérico, que configura o nosso corpo físico, até os 7 anos, gente, ele está muito ocupado. Ele está ocupado demais configurando esse corpo físico que está ali se formando, né? Então, ele está configurando o cérebro, ele está configurando o fígado, ele está fazendo todas as ligações neurais que a criança precisa fazer e que vai ser completada principalmente no primeiro setênio, até os 7 anos, né? Então, isso demanda uma energia imensa. Vocês estão aqui prestando atenção em mim, vocês estão gastando energia com isso. Vocês estão desperdiçando uma energia imensa. Quando você pega um livro para entender alguma coisa, você sai dali cansado. Por quê? Porque você gasta energia, né? Essa energia vital, às vezes você fica até meio pálido. Então, essa energia gigantesca, quando a criança é pequena, ela está ali, formação de ligações neurais, está ali, configuração de órgãos vitais. Depois a coisa só vai crescendo e só vai se aperfeiçoando. Mas a primeira arrumada, a gente tem 7 anos, e a coisa funciona da cabeça em direção ao pé, né? Então a primeira coisa que fica pronta é a cabeça. Então essa força etérica, essa força vital, a gente tem que estar disponível para a criança até os 7 anos para ela fazer o que ela tem que fazer. E assim como não é saudável a gente enfiar uma luzinha lá dentro da barriga da mãe para estimular os olhos da criança ainda no ventre materno, tampouco é saudável a gente estimular certas forças antes dos 7 anos, principalmente forças ligadas à memória, principalmente forças ligadas a um pensar muito abstrato. Por quê? Porque a gente vai estar tirando a força vital que está sendo usada em outra coisa mais importante nesse momento. E é importante a gente começar a enxergar isso e não acreditar. Então, primeiro eu trago o conceito, depois vocês vão olhando as crianças e vão vendo se faz sentido ou não. Então, aos 7 anos, essa força vital, ela termina essa configuração básica do ser humano e aí ela se liberta. Ela é liberada, né? Ela é liberada para ser individualizada. Então, a gente tem um segundo nascimento. E ali, quando a gente vai chegando por volta da puberdade, quando a gente é capaz de gerar um outro ser humano, a gente tem um outro terceiro nascimento, tá? Eu vou falar disso com um pouco mais de calma, mas agora eu vou falar principalmente do 0 ao 7, dar uma visão geral do que acontece. Primeira coisa que é muito bonita a gente ver, quem tiver uma criança muito pequena, 1, 2, 3 anos principalmente, se a gente tiver uns minutinhos só para ficar contemplando, a gente pode começar a perceber que tem uma sabedoria divina que trabalha ali naquela criança. E aí, se a gente olha bem, a gente vê que poder que tem um bebê, gente. Que poder gigantesco que tem uma criança pequena. Às vezes a família brigou para todo lado, às vezes o pai brigou com a filha, porque a filha ficou grávida antes da hora, e papapá, papapá, tá aquele climão. Nasce a criança, a hora que ele vê o rostinho da criança, já fica todo derretido. Não é assim que funciona?
Às vezes famílias, pessoas que não se entendem, a hora que chega perto da criança, todo mundo derrete. Por quê? Porque a criança tem essa centelha divina que atua nela de uma forma muito especial e com muita força. E a gente vê aquele serzinho completamente desprotegido e, ao mesmo tempo, é capaz de mobilizar a gente de uma tal maneira que nem a gente entende. Quanto sacrifício a gente não faz, o que a gente não é capaz de fazer por aquele serzinho que está ali totalmente desamparado, contando com a gente, sem pedir nada em troca, sem nem saber falar. Olha que capacidade de despertar o amor na gente que uma criança pequena tem. Isso, para mim, é um milagre gigantesco. E se a gente começa a contemplar isso com uma certa seriedade, a gente vê que tem uma sabedoria divina, uma luz divina atuando ali naquela criança, né? E a gente vê que, de uma certa maneira, a gente é abençoado quando a gente contempla uma criança pequena. A gente é tocado por algo divino. Então, o que a gente pode fazer enquanto a criança é pequena? O melhor que a gente pode fazer é deixar essa sabedoria divina trabalhar. Não vamos tentar adiantar processo. Não vamos tentar pular a etapa. Não vamos tentar superestimular a criança. Não vamos tentar superestimular o intelecto da criança. Vamos olhar como um antigo sogro querido dizia, vamos olhar a natureza obrando, porque ela tem uma sabedoria ali que a gente vai demorar muito tempo para poder enxergar ela com esse intelecto que a gente tem hoje. E 0 a 7 anos é base para a saúde física de toda a vida. Base de saúde física de toda a vida. E isso, no meu trabalho de aconselhador biográfico, várias vezes eu pude constatar. Então, por exemplo, eu tive um cliente, ele estava quase com 60 anos, a fama dele, ele trabalhava no supermercado, a fama dele é de nunca ter colocado uma blusa de frio na vida dele. Ele estava lá às 6 horas, ele saía às 8 horas da noite, e o pessoal de 30, de 40 anos que trabalhava junto com ele, falava, não sei como é que fulano aguenta. Como é que ele tem tanta resistência assim? Putz, o cara não fica doente, o cara está cedo, está de noite, o cara tem um entusiasmo, o cara tem uma força de trabalho. Aí eu fui escutar a biografia do cara. O cara foi criado na fazenda, né? A gente nem pode falar que ele só comeu alimentação orgânica, porque não tinha nenhuma outro tipo de alimentação disponível, só orgânica. O pai dele e a mãe dele plantavam, o que o pai dele e a mãe dele faziam, não tinha luz elétrica, acordava com as galinhas, dormia com as galinhas, e o luxo dele era domingo ir na cidade e ganhava uma balinha de rapadura dos avós. Então, assim, ele tinha ritmo, ele tinha uma alimentação super saudável, e ele pôde fazer, no tempo dele, todos os processos da primeira infância. E esse cara chegou com 56, 58 anos com a saúde invejável. E continua até hoje, que é meu conhecido, sigo acompanhando ele. E esse é só um exemplo, tem vários outros. Então, quando eu falo assim, 0 a 7, a saúde é base de toda a vida, é base de toda a vida. Na escola também a gente tinha crianças, por exemplo, que não comeram açúcar nenhum até 1 ano e meio, 2 anos, e as crianças ficavam doentes. E a sala inteira ficava doente, e as duas não ficavam doentes. Por que será? O que será que acontecia? Então a gente tem que começar a atentar para essas coisas. Tinha ritmo, tinha alimentação, e isso tudo apoia. Então, base de saúde saudável está de 0 até 7 anos. Se eu quiser dar para essa criança pequena uma boa base de saúde física, eu tenho que contar com 3 pilares. Primeiro, é o tato, que é o limite e que é o contato. Então, toda criança pequena precisa de limite, limite físico, limite anímico, isso pode, isso não pode, mas também abraço, também carinho, tudo isso faz parte do tato, tudo isso faz parte do contato. Então, ela tem que ter um bom tato, um bom contato, tem que ter
um ritmo de vida e uma alimentação que vão gerar essa vitalidade, né? Um ritmo de vida é assim, um dormir, um acordar, um tomar banho, mais ou menos seguindo um ciclo, né? E uma alimentação condizente também com a idade. E oportunidade de fazer movimentos que ela tem necessidade. Toda criança tem necessidade de movimento. E o movimento é uma coisa que é negligenciada. Mas eu posso perguntar para qualquer um de vocês, qual capacidade vocês adquiriram na vida, de todas as capacidades, que não teve movimento? Vocês vão ver que nenhuma. A gente não consegue adquirir nenhuma capacidade que não tenha um movimento envolvido. Todas as capacidades, tudo que a gente aprendeu, vem do movimento. Então, é muito importante, principalmente no setênio, a gente deixar a criança aprender a se movimentar, a fazer todos os movimentos possíveis. E ela começa sempre do movimento grande, da periferia, que a gente chama coordenação motora grossa, para a fina. E, como eu disse, a criança tem uma sabedoria atuando nela. Então, se a gente dá espaço, dá oportunidade, a própria sabedoria divina vai fazer com que aquela criança faça todos os movimentos que ela ache necessário. Então, tem um outro exemplo que eu gosto de dar também, que na escola tinha uma menina de 4 anos, que quando ela chegava antes, ela pegava todas as cadeirinhas, fazia uma fileira para ela poder arrastar por debaixo de todas as cadeirinhas. Todos os dias ela fez isso por quase 1 ano. E algumas outras crianças entravam na brincadeira dela. E eu sempre me perguntava, por que ela está fazendo isso? Será que ela está resgatando essa necessidade de arrastar e, de repente, lá com 4, 5 meses, quando a criança começa a arrastar, ela não pôde arrastar o suficiente? Será que ela está compensando isso agora? Então, assim, quando a gente dá a oportunidade da criança fazer movimento, ela vai fazer os movimentos que ela precisa. Bom, então, a base da saúde física está aí, conforme eu já disse, e o mais importante da educação de uma criança pequena, 0 a 7, é pela imitação. Então, se você quer educar bem a criança, você tem que se tornar, por si próprio, um adulto digno de ser imitado. E isso é uma tarefa muito difícil. Eu conheço uma professora exemplar. Uma vez ela veio dar um curso aqui em Três Corações, nós fomos almoçar com ela, e a gente almoçou, terminou de comer rapidinho, e aí, olha, a hora que eu olhei o prato da professora, eu fiquei com vergonha, porque eu já tinha acabado e ela estava no começo. Aí a gente foi conversando, e aí eu falei para ela, falei, nossa, desculpa, comeu muito rápido, nem te esperamos. Ela falou, olha, eu também comia rápido, mas eu tive que me educar a comer devagar por causa das crianças. Sou professor de maternal, tem que dar o exemplo para elas, eu tenho que mastigar bem o alimento. Então, não é olhando para a criança e falando, come devagar, meu filho, come devagar, meu filho, come devagar, meu filho. Isso para criança pequena não quer dizer nada. Boca para fora. O que você tem que fazer é você mesmo comer devagar. Aí você vai estar educando essa criança para comer devagar. Concentra, meu filho, concentra, meu filho, concentra. O que você tem que fazer é se concentrar e dar a oportunidade da criança se concentrar. Você fica enfiando o celular na mão dela toda hora, ela não vai concentrar nunca. A hora que a criança está concentrando, isso a gente vê também, né? Tem pai ansioso que é assim, a hora que a criança está tranquila, brincando sozinha, o pai não aguenta. Aí fala, olha isso aqui, toda hora tira a criança da concentração dela. Então, a gente tem que começar a olhar assim, que tipo de exemplo, o que eu estou educando? E às vezes eu falo com as pessoas, principalmente as pessoas que eu tenho muita intimidade, família, a gente fala, olha, você está falando para a criança falar isso, o que você está ensinando a criança? Você está ensinando ela a mentir, ela dar uma desculpa, né? Não precisa fazer isso. Então a gente ensina pelo exemplo. Acho que eu estou falando para caramba, o tempo está indo. Eu vou encerrar esse primeiro setênio e vou ver se a gente tem perguntas, tá? Esse primeiro setênio tem 3 grandes marcos.
que são fundamentais, as 3 grandes capacidades humanas da criança, que é o andar, o falar e o pensar. E esse andar, falar, pensar, um depende do outro, está misteriosamente conectado com o outro, a fala com o andar e o pensamento com a fala, o pensamento com a fala talvez seja mais óbvio, né? E depois de conquistadas essas 3 capacidades, a gente tem o primeiro lampejo espiritual na consciência. É quando a criança começa a falar eu para si mesma. E olha que curioso, antes de uma determinada idade, a criança não fala eu de si mesma. Ela fala, leva a Maria lá, o João quer, dá para ele. E aí, em um determinado momento, a criança começa a fazer birra, começa a falar não para um monte de coisa. Às vezes, quando eu estou no supermercado, eu já olho o pequenininho lá jogando no chão, a mãe já está com vergonha, não sabe se bate, se pega no colo, se leva para lá. Eu falei, crise de 2 anos e meio, 3 anos. Daqui a pouco vai começar a falar eu. E aí chega esse primeiro lampejo da individualidade na consciência. E essa nossa individualidade é que traz a nossa memória. Então, a gente consegue lembrar na biografia, geralmente depois dos 3 anos. Geralmente aos 4, 5. A gente lembra. Antes disso, muito difícil. Só escutei uma vez, né? Por quê? Porque é o eu, a nossa individualidade, é que é portadora dessa memória, dessa autoconsciência. Aí eu posso começar a aprender com a minha própria história de vida, né? E aí, passado esses 3 anos, 4, 5, 6, esse primeiro setênio começa a ganhar uma outra qualidade, que é a qualidade das brincadeiras, que começam de uma maneira e vão evoluindo e vão entrando para uma coisa mais social. Então, a brincadeira, primeiro, não tem razão nenhuma. Se você perguntar para uma criança de 3 anos e meio por que ela está correndo, ela vai te dar uma desculpa qualquer. Ela está correndo porque o corpo dela está pedindo para ela correr. Ela está fazendo alguma coisa porque dentro dela está pedindo para ser feito, né? É uma vontade muito inconsciente. Mas, a partir de determinado momento, ela começa a dar significado para a brincadeira, né? Ela começa a dar significado, atribuir papéis, seja para um brinquedo que ela tem, que ela já vai brincar, ou de casinho, ou de carrinho, seja com as pessoas que ela brinca. Ela também começa a atribuir papéis para aquela brincadeira e ela começa a aprender a aprender. Aí a gente vê mais uma vez a atuação dessa sabedoria divina, né? E a gente começa a aprender pela gente mesmo. Então, como é importante a gente deixar a criança brincar. Como é importante, inclusive, ela ter tempo para brincar sozinha. Porque quando ela faz isso, aí é que ela está realmente aprendendo. Muito mais do que num jardim de infância, numa escola. Porque ela está aprendendo por si mesma. Ela está aprendendo a aprender. Isso é uma capacidade que a gente usa para o resto da vida. Tenho certeza que todos vocês ainda estão aprendendo. Todos nós estamos aprendendo. Todo dia a gente quer aprender uma coisa nova. E essa capacidade de aprender a aprender, a gente ganha lá no primeiro setênio, brincando. E se a gente não brinca, a gente fica aquele esquema decoreba, sabe? Aquele papagaio de repetição. A gente não elabora aquilo que a gente lê. A gente não aprende de fato. A gente só repete. Então, a próxima vez que vocês tiverem a oportunidade de observar uma criança brincando, tentem desvendar isso. Tentem ver como ela está aprendendo a aprender por detrás daquela brincadeira. E veja como que ela está completamente séria nesse processo. Se cada adulto trabalhando fosse tão concentrado e empenhado quanto uma criança brincando, o mundo ia ser muito diferente. Eu acho que eu poderia falar muito, muito, muito mais, mas eu preferia parar agora e escutar perguntas de vocês e ver como que a gente pode levar isso adiante. A gente ainda tem mais um tempinho. Heloísa, o que você me fala?
Tá ótimo. Tem uma pergunta aqui do Igor. Eu vou pedir para você formular, Igor, que a pergunta é meia grande. Você quer formular, Igor? Igor? Oi, boa noite. Desculpa, eu acabei mandando textão. Não, é o seguinte, eu ia perguntar pro Luiz, que eu não entendi se eu cheguei meio atrasado, desculpa, se você ainda é um professor Waldorf ou se já foi, mas enfim, eu acho que você já tem essa experiência, pelo que eu entendi, né? E aí, a minha filha estuda numa escola Waldorf e eu faço parte do Igor, conselho tá de família falhando. e, e se discutiu muito a questão do. Ai, vocês estão conseguindo me ouvir? Estava Tá falhando. conseguindo ouvir? Você quer que eu Agora tá leia? ouvindo? Tá, tenta, vê se você consegue, senão eu leio a sua pergunta. Tá conseguindo ouvir? Não, não está bom, não. Eu vou ler então, Igor. Tá? Então é o seguinte: como é hoje em dia, para o educador Waldorf, em geral, lidar com crianças neurodiversas, TDAH, TEA, entre outros, e essa interação com crianças neurotípicas? Pergunto isso principalmente porque parece que as escolas Waldorf acabam por ter essa linha de pensamento que vai contra a maré da contemporaneidade, de adiantar as coisas e sobrecarregar cognitivamente as crianças e serem muito mais acolhedoras, sendo um polo de atração de crianças e famílias no rol da neurodiversidade. Mas isso não evita que acabem correndo várias dificuldades entre as crianças de diversas idades. E apesar da amorosidade e acolhimento, que costuma ser uma marca dos professores Waldorf, parece que em certos momentos podem se sentir perdidos nesse desafio, o que é normal, porque é desafiante mesmo para os profissionais de saúde mental. Mas como lidar com isso? Isso foi pauta de discussão da reunião do Conselho das Famílias, do qual faço parte da escola Waldorf que minha filha estuda. E houveram problemas nesse sentido no jardim. Muito obrigado pela pergunta, Igor. Rudolf Steiner, ele tinha bem claro, inclusive uma pergunta que eu ia deixar para o final para vocês seria essa. Será que o educador deve se perguntar, será que foi justamente eu o escolhido para educar essas crianças? Então, se eu estou naquela sala, com aquela configuração de crianças, com aquelas crianças vieram para ser educadas por mim, como que eu posso corresponder a isso? E ele também falava que, em determinado momento, as escolas Waldorf tiveram classes paralelas, tipo assim, tinha 2 primeiros anos, 3 primeiros anos. E ele ficava muito contente, porque quando ele ia em um primeiro ano, em outro primeiro ano, ele via que um professor abordava a matéria de uma forma completamente diferente do outro. E era isso que ele chamava da arte da educação. O professor tem determinada matéria para dar, mas ela pode ser abordada de uma maneira completamente diferente numa sala, em outra, por um professor ou por outro. Então, esse é realmente o grande desafio do professor Waldorf, e esse diagnóstico que você deu realmente acontece não só nas escolas Waldorf, mas em todas as escolas. E eu acredito que o professor Waldorf, que tem essa visão ampliada de mundo, ele, de uma certa maneira, tem uma vantagem em relação aos outros professores, desde esse ponto de vista, apesar de ter uma responsabilidade maior também. Ou seja, quando eu era pequeno, uma sala de 20 alunos, a gente tinha 2 alunos um pouquinho mais adiantados, 2 alunos que eram um pouquinho mais dificuldade de aprendizado e 16 alunos na média. Hoje isso não existe. Hoje não existe média mais numa sala de aula, né? Então, o professor Waldorf tem pelo menos essa possibilidade de se perguntar isso de uma maneira mais profunda. Ele pode
correr atrás de respostas para essa turma de um outro ponto de vista. Espero que eu tenha ajudado aí. Luiz Henrique, a Carmen pergunta assim, Luiz Henrique, você disse que a criança até os 7 anos pode se livrar da hereditariedade, mas como isso acontece? Principalmente fisicamente através das febres. A criança ela queima toda a hereditariedade. É como se ela desse o eu da criança, carimbasse todas as células que ela ganhou do pai e da mãe com carimbo eu. E ela vem fazendo isso. Só que quando ela tem um processo febril, a coisa esquenta e ela faz isso muito mais rápido, né? Então, uma maneira que a natureza usou para ajudar isso foram as chamadas doenças infantis, que acontece principalmente de 0 a 7, e a gente vê que o outro período, 7 a 14, já é o contrário, é o período mais saudável que a gente tem na vida. Tá? Então, uma das maneiras de queimar essa proteína hereditária é essa. A própria sabedoria do corpo já faz isso. Tá? Então, eu não vou entrar muito nessa questão médica, talvez a BMA vai ter pessoas muito mais qualificadas do que eu para responder, tá? Mas basicamente é isso. Agora, a criança sempre corre o risco de continuar replicando essa hereditariedade ao longo da vida, como se fosse por imitação, vamos dizer assim, e não se livrar dessa hereditariedade que ela ganhou. Eu costumo comparar isso com você ganha um corpo físico, é como se você ganhasse uma casa do seu pai e da sua mãe. Aquela casa eles usavam como um hotel. E você não vai fazer um hotel, você vai fazer uma clínica veterinária, você vai fazer um consultório de dentista. Tem que quebrar a parede, tem que mudar a instalação. Isso tudo é feito do 0 aos 7 anos no corpo da criança. Essas reformas todas. E quando o pedreiro toca terror é quando a criança faz a festa, para acelerar o processo, vamos dizer assim. Mais alguma pergunta, gente? Que no chat acabou. No Face também não tem nenhuma. Estou vendo lá também. Então, já são 9h30, né? Hora de irmos cultivar o nosso soninho. Eu vou deixar perguntas, então. Antes não tem pergunta, eu anotei boas perguntas aqui para vocês. E, como eu diria, durmam com barulho desse. Tem algumas perguntas boas que a gente pode se fazer. Uma é essa. Por que será que foi justamente eu a pessoa escolhida pelo destino dessa criança para educar? A segunda pergunta seria assim: como é que eu posso excluir minhas características pessoais para que elas exerçam pouca influência sobre a criança e ela seja educada para a liberdade? Como eu não deixo as minhas simpatias, as minhas antipatias, os meus defeitos, meus vícios, meus hábitos se influenciarem aquela criança de uma maneira ou de outra, e dessa maneira eu estou deixando ela mais livre dos meus próprios vícios, vamos dizer assim, e mais livres para entrar na vida. Tá bom de pergunta por hoje. Não, vão ter motivo para dormir bem essa noite. Tá bom, não tá? Gente, duas coisas. Primeiro, eu queria agradecer muito ao Luiz Henrique pela presença, por essa palestra maravilhosa, bastante esclarecedora para todo mundo. Super obrigada, Luiz. Foi muito legal. Eu que agradeço. E, segundo lugar, gente, lembrar, né, que em março vai começar uma nova turma da BMA aqui do Rio, do curso básico da formação médica. Quem tiver interesse, é só entrar em contato, viu? E é isso, então. Ó, tem no chat, estão agradecendo, né, a palestra, as imagens que você trouxe, foi muito didático, obrigada, agradecimento, foi super excelente. É isso. Então, gente, até a próxima, então, né, em setembro. E boa noite a todos, então.
Boa Eu noite, acho que muito o Luiz Henrique obrigado. vai ter que voltar para falar do segundo e terceiro Eu setênio. acho também. Vai ser uma alegria. Boa noite, obrigada. Boa Boa noite. noite, Muito bem. gente.